Bom dia. Bom dia. Vamos continuar aqui nosso curso Confrontando a Fé. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, muitas pessoas perguntaram sobre isso. De novo, estamos falando aqui no curso sobre as pessoas que buscam, querem ter um relacionamento com Deus, mas tem várias coisas que são obstáculos que não deixam as pessoas abraçar Ele totalmente. Então, na primeira aula foi falado simplesmente o conceito, muitas vezes o conceito que as pessoas têm, o que significa quando nós falamos a palavra de Deus, não deixa eles abraçar isso, porque Deus assim, não me sinto confortável. Gostaria, mas na segunda aula, a gente falou sobre as mitzvot, muitas regras, porque eu iria abraçar um sistema que exige tanto da gente. Na última aula foi falado sobre a paradigma da Torá, que parece que é alguma coisa atrasado. De novo, não combina comigo. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento, tragédia, que muitas vezes as pessoas acham isso como um tipo de obstáculo. Sentem que, olha, se existe tragédia no mundo, sofrimento, como eu posso lidar com Deus que se isso existe? Só queria falar que eu já dei várias aulas sobre o assunto. Cada aula ele lida com o assunto de maneira diferente. Normalmente a gente lida com esse assunto de um nível mais intelectual, mesmo que um assunto de verdade emocional. Mas hoje o foco vai ser no nível emocional. A gente vai falar um pouco lógica, entre aspas, sobre isso, mas a gente está falando aqui no nível emocional. Por quê? Porque relacionamento não é alguma coisa lógica. Se a gente iria usar a cabeça, ninguém ia casar. Você casa porque você quer, ou porque você entende que isso faz sentido, certo? Então a mesma coisa aqui. Quando a gente está falando sobre um relacionamento com Deus, alguma coisa que vem daqui, não deveria ver tanto do mente. Então, onde está a Bettina? Não está aqui? A Vidade falou. Então, eu posso ler, Rabi. Pode ir. Introdução. Enxergar a Deus através do sofrimento cegante. Quando irrompe a tragédia, onde está Deus? Nosso sofrimento parece abandono. Buscamos alívio e garantia de sua presença e, em vez disso, encontramos solidão e silêncio. O que o judaísmo oferece como resposta e alívio das dificuldades da vida? Como nos relacionamos com um Deus que parece não se importar e tão distante? Okay. Então, aqui na interação de estudo número 1, temos 4 reações comuns que as pessoas têm quando elas encontram uma tragédia. E é sobre isso que nós vamos falar, tentar resolver essas reações de maneira ou outra. Então, a primeira reação é quando alguém sofre uma tragédia, ele procura entender sua causa. O que isso significa? Ou porquê? O que vocês acham sobre isso? Concordam? Acontece alguma coisa, a pessoa começa a perguntar o que significa? Por quê? A segunda coisa é, que a gente tem aqui na folha também, um tupulado exercício, porque eu já fiz isso 4 vezes, não deu tão certo, tá? Então, a segunda reação que as pessoas têm é que eles têm dificuldade em... Isso é um conflito do fé. E de outra maneira, a pessoa pensa, olha,
Se eu tenho uma pergunta, como eu poderia ficar acreditando? Se acredita e não pode confrontar, tem um conflito com isso. Então, isso deixa as pessoas um pouco confusas, e eu acho isso um dos motivos porque as pessoas se afastam. Porque quando passa uma tragédia, ele quer contestar isso, mas se eu estou contestando, quer dizer, eu não tenho fé. Então, tem pessoas que conseguem engolir isso. Fingir que eles não têm nenhum protesto contra isso. Mas tem pessoas que a emoção é tão forte que eles querem protestar. Se eu estou protestando, quer dizer, eu não acredito mais. Ponto, fazer que a terceira reação que as pessoas têm, que eles sentem solidão, sozinhos. E finalmente as pessoas têm esse sentimento que, olha, isso é um peso, isso é uma cicatriz ferida que vai até o fim da vida, nunca vai conseguir passar isso, e daqui para frente a vida nunca vai voltar como era, e não tem nenhuma luz no fim do túnel, pronto, a vida acabou. Então, esses são os 4 sentimentos que as pessoas têm. Vamos ver como lidar realmente com esses tipos de sentimentos. Vamos um por um. Vamos analisar isso. Então, a primeira coisa é que é natural que quando alguém ele passa uma tragédia, um sofrimento na vida, o instinto da pessoa é perguntar por quê. Por que eu? Às vezes a pessoa pergunta isso para Deus, e o interessante é que às vezes a pessoa, mesmo que ele não acredita, ele pergunta isso como dizer para a natureza. E a pergunta é por que tem essa reação de perguntar por que eu? Então, a Rebbe ele tem uma análise aqui interessante, que isso podemos usar essa texto número 1, tanto para esse primeiro item, tanto como o próximo item, mas vamos ler isso agora. Texto número 1. Isso a Rebbe está escrevendo aqui para uma mulher, que depois da Holocausto ele fala, olha, e não sei se eu acredito mais em Deus. Vamos ler. Então a Rebbe está escrevendo para essa mulher. Vamos ver texto número 1. O Rebbe Rav Menachem Mendel Schneerson, Igrot Kodesh 33254. Não acredito na sua afirmativa de que não acredita em Deus. Na verdade, está claro para mim que nem você acredita nisso. A prova é, você escreve em sua carta que ao perceber em seu mundo uma falta de justiça e retidão, e ao relembrar o holocausto causado por Hitler, que seu nome seja obliterado. Você fica perturbado. Ora, se não houvesse nenhuma força conduzindo e planejando os eventos do mundo, por que é surpreendente quando ocorrem injustiças e o grande engole o pequeno, e etc. Veja que essa questão da injustiça não é apenas referente aos eventos em escala mundial como o Holocausto. Até sobre ocorrências simples do dia a dia, somos perturbados por qualquer evento injusto e esperamos que as coisas sejam diferentes. Ora, os âmbitos do inanimado e do reino animal certamente não são esperados que cumpram regras da justiça. Quem ou o que, então, esperamos que haja justamente? Devemos concluir que a dificuldade causada por esses eventos negativos deve ser devida a uma percepção de uma força que está além dos âmbitos inanimado e animal e até do âmbito humano. A percepção dessa força é encontrada no coração de toda pessoa. É isso que faz surgir a convicção geral de que a justiça deveria governar o mundo e que os eventos do mundo deveriam ser justos. Portanto, quando algo não está certo, procuramos desesperadamente a causa para esse estado de eventos fora do natural. Ok, a Rebbe está falando aqui é uma coisa muito simples.
que a reação humana de perguntar por quê, quer entender por que eu, ou por que aquela pessoa que estava tão justo, tão bom, independente que a pessoa ele fala naquele porquê, perguntando porquê, ele está declarando que ele acredita em Deus. Porque senão, não tem pergunta porquê. Muito simples. Porque a pessoa está atravessando a rua e olhou do outro lado e o carro bateu naquela pessoa. E, normalmente, quando o ser humano briga com o carro ele ganha. E pronto, a pessoa vai embora. Muito simples. A pessoa estava passando as férias lá na Ásia, de repente tinha um tsunami, vem uma grande onda, e a onda ele não para, essa pessoa é justo, vamos do outro lado. Não. Anda natureza. Se você não acredita que tem alguma coisa além da natureza, que controla a natureza e que causa a natureza, não tem essa pergunta por quê. Não existe. É muito simples responder. Porque aquela pessoa ficou doente, pergunta ao médico, vai te explicar que aquela pessoa tem uma célula no corpo que, sei lá, começa a fazer coisas que não foi bom para a pessoa. É muito simples. A natureza ele não vai discriminar, diferenciar entre o homem bom, não bom, queima. Ele faz o que ele faz, independente. Então, quando alguém me pergunta por quê, isso mostra que na subconsciência da pessoa, ele acredita, ele acha, sem saber às vezes, que tem alguma coisa além da natureza, e por isso ele pode perguntar o porquê a natureza. Então, por isso a nossa reação natural de perguntar por quê? Porque você quer saber qual é o motivo. Na verdade, se analisarmos isso um pouco mais, a pessoa está declarando que ele acredita em 3 princípios fundamentais sobre Deus. A primeira coisa, ele acredita que Deus ele sabe que eu estou sofrendo, quem está sofrendo. A segunda coisa que ele acredita que Deus tem a capacidade de enfrentar, de ajudar a pessoa. E a terceira coisa é que ele acredita que Deus ele realmente quer o bem daquela pessoa. Nas palavras mais filosóficas, que Deus é onisciente, onipotente. Por quê? Porque se você tira um desses 3 itens, a resposta é muito simples. E qualquer um, normalmente esses livros que escrevem, porque acontecem coisas ruins para as pessoas boas. O que eles vão fazer? Eliminar um desses 3 itens. Porque se você tira qualquer um desses 3, não tem mais pergunta. Por que eu? Ou por que aquela pessoa? Muito simples. Ninguém falou para Deus. Ele estava ocupado criando outro planeta. Ninguém falou que você está sofrendo. O que ele podia fazer? Quando você avisou, ligou para ele, já era tarde demais. Ou pode ser que ele está sabendo, mas olha, o que você quer? A natureza, o que você quer? Que Deus ele vai lutar contra a natureza? Não tem nada que ele pode fazer contra a natureza. Ou, se você tem a terceira item, você pode falar simplesmente, Deus ele sabe tudo, ele pode fazer tudo, qualquer coisa, mas quem fala aqui importa para ele, que se você está sofrendo, ele não quer bem, ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Como a criança. Às vezes você está vendo a criança, muitas vezes pode ser muito cruel. Ele não pensa sobre... lembro uma vez, na minha classe, alguém pegou um gato pela rabo e a criança é capaz de fazer isso. Por que não? Se você não acredita que Deus é benevolente, qual é a pergunta? Então, alguém que pergunta por quê, na verdade, ele está declarando, sem saber, esses 3, porque ele acredita em Deus e nesses 3 princípios. Ok. Mas, de novo, será que podemos explicar por que Deus lhe faz as pessoas sofrer? Tem uma maneira de explicar isso? O segundo item. Gênesis 18, Não, 25. espera. Desculpa. Não, desculpa. O segundo item é que é um pouco diferente de perguntar por quê.
O segundo item é que você vai protestar, contestar. Na aula, tem duas maneiras como alguém pode fazer uma pergunta. E você precisa imediatamente analisar. A pessoa quer saber ou a pessoa está questionando tudo a tua hipótese. Muitas vezes a pessoa fala, depende, como você sabe que Deus existe? Essa é uma pessoa que normalmente ele não quer saber como eu sei. Ele quer contestar tudo a minha hipótese que Deus existe. Mas às vezes a pessoa pode fazer a mesma pergunta, ele quer entender, ele quer saber mesmo. Aqui a gente está falando de alguém que ele está contestando aquilo que aconteceu. É um protesto. Por que eu? Okay? E muitas pessoas pensam que quando ele fala dessa maneira, é um conflito contra a fé. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque se nós olhamos os grandes da nossa história, pega Abraão, primeiro patriarca, você pode pegar Moshe, pode pegar David, Job, todo mundo contestou Deus quando ele queria causar uma tragédia. Vamos ler agora, ver isso em relação a Abraão. Deus ele avisou para Abraão que ele quer destruir as cidades de Sodoma e Amorá. Vamos ver o que Abraão falou para Deus naquele momento. Gênesis 18, 25. Seria impensável para você fazer uma coisa dessas. Matar o justo com o perverso, assim tornando iguais o justo e o perverso. É impensável para você. O juiz do mundo inteiro não irá fazer aquilo que é justo? Então, está vendo? Ele contestou. Olha a linguagem. E porque realmente não tem problema contestar Deus se você acredita. Terceira coisa, solidão. Alguém ele passou, quando ele passa tragédia, ou quando você está vendo alguém que está passando tragédia, parece como ele foi abandonado. Ninguém está com ele. Obrigado. Ninguém está com ele. Que nem está apoiando ele. Parece quando alguém... Olha, tragédia tem várias formas. Pode ser um caso, por exemplo, alguém ele trabalhou 50 anos numa fábrica. 50 anos, se dedicou totalmente. De repente, mandaram ele embora. Então ele sente que ele foi abandonado. Onde estavam meus colegas? Porque ninguém fez um protesto. Porque eles deixaram essa coisa acontecer. Abandonado. Às vezes a pessoa ele sente porque depois da tragédia que ninguém está aqui para me ajudar. Existe a tragédia, olha, alguém tinha uma casa em Flórida, de repente apareceu um furacão e ele perdeu tudo que ele acumulou durante a vida inteira. Todas as fotos, tudo que recebeu dos pais, a casa, o imóvel, tudo é dinheiro. E um dia só, assim, de repente, ele sente, ninguém está aqui. E se tem pessoas que querem consolar a pessoa, confortar a pessoa, ele sente que, na verdade, ninguém está sentindo o que eu estou passando. Então, ele sente sozinho. Ele sente sozinho. Então, como podemos lidar e desviar essa solidão um pouco? Vamos ler aqui o texto número 3, que ele mostra aqui esse sentimento quando a gente passa uma tragédia que Deus nos abandonou. 3. Deuteronômio 31, 17. Esses desastres não aconteceram para mim, porque meu Deus não está comigo. Okay. Então, também alguma coisa que vamos tentar ver se a gente tem uma maneira de lidar com isso. E a última coisa o último item aqui é que a pessoa ele sente que ele tem uma cicatriz permanente. Daqui para frente, a vida nunca vai voltar como era. A vida para frente não tem mais sentido, não tem luz, a pessoa não tem ânimo. E mesmo a pessoa que ele aguenta, mas aquele peso do passado que ele passou, ele deixa, com o tempo, a pessoa fica totalmente indiferente e ele vive, ele continua, mas não vivendo a vida ao máximo, como a gente fala.
Para tentar começar esse assunto, vamos olhar um episódio com Moshe. A primeira vez que Moshe ele se encontrou com Deus. Só para dar um background, para a gente entender como estava a situação naquele momento. Nós sabemos que os judeus foram para o Egito, com o tempo eles ficaram escravizados, e a escravidão foi muito dura. Agora, essa escravidão não foi somente uma coisa que quebrou o corpo, que eles se surgiram para eles trabalhar muito, mas também quebraram o espírito deles. Só para você entender um pouco o que aconteceu lá, que a Medrash fala algumas coisas e até na Torá está escrito claro sobre esses detalhes. Por exemplo, a Medrash ele conta para a gente que Faraó ele tinha uma doença de pele. Foi para o médico e o médico falou, olha, a única coisa que pode ajudar você é se você vai tomar banho várias vezes por dia no sangue humano. Muito bem, não tinha problema. Então, o que ele fez, ele preencheu o banho várias vezes por dia no sangue humano, ele pegou crianças, judeus, demais, e literalmente preencheu o banho durante várias vezes por dia. Pode imaginar a situação. As judeias tinham tijolo para um cota diariamente para fazer. Se faltou, sem problema. Fizeram exatamente como fizeram na Rio de Janeiro, uns anos atrás. Não tinha concreto, colocar uma areia. Você lembra aquele prédio? Então ele fala a mesma coisa. Oh, não tem tijolo, não tem problema. Vamos colocar um homem lá dentro, em vez de tijolo. Assim foi. Essa foi a situação. No fim, encontramos que ele fez um decreto que qualquer menino que vai nascer, imediatamente você joga dentro do rio do Nilo. Moshe, ele nasceu prematura, no 7º mês. Então, a mãe escondeu Moshe durante 2, 3 meses. Quando chegava o 3º mês, ela falou, não posso esconder ele mais. Porque os egípcios, eles olharam, quando perceberam que tem uma mulher grávida, eles calcularam mais ou menos 9 meses. Depois, eles foram lá para buscar a criança para ver se o menino jogaram diretamente no Nilo. Obviamente, nenhum mãe entregou, eles precisavam buscar. Então, a mãe falou, daqui um pouco, os soldados vão aqui procurar, não tem mais como esconder você. Então, ela colocou Moshe dentro de uma cesta, vamos dizer. Colocou no Nilo e ele falou, Deus estava todo mundo. Aconteceu, de fato, um milagre, que a filha do faraó, Batia, foi para tomar banho, ouviu que tinha uma criança chorando, olhou, viu que tinha uma criança lá, e ele ficar cheio de misericórdia, decidiu que eu quero adotar essa criança. Então, Moshe, ele, ironicamente, ele foi criado dentro do Palácio Royal. Quando ele cresceu, ele sabia, obviamente, que ele é judeu. Estou pulando alguns detalhes, mas só para chegar para onde precisa chegar. Então, quando ele cresceu, ele saiu, vamos dizer, das paredes do palácio para ver o que está acontecendo com os irmãos. Isso fala a Torá. E ele viu que tem um egípcio que está batendo num judeu para até querer matar ele. Então, Moshe ele foi lá para salvar e ele matou o egípcio, escondeu ele na areia e pronto. As pessoas ficaram sabendo sobre isso. Ele foi denunciado. Faraó ele queria matar Moshe por causa que ele matou um egípcio. Moshe, milagrosamente, ele foi salvo. No fim das coisas, ele fugiu do Egito, ele foi para a cidade, um país chamado Midian. Lá ele casou com a filha de Yitro e ele virou um pastor. Um dia ele estava pastando os campos e ele viu uma cena diferente. E tinha uma sarça que pegou fogo, mas o fogo está queimando e não consumiu aquela planta. Ele falou, o que é isso? Ele se aproximou e de repente ele tinha a revelação divina de Deus que fala, olha, tira os sapatos, aqui é o lugar sagrado, e
Deus ele se comunicou com ele. O objetivo dessa comunicação foi muito simples. Deus queria designar ele como líder do povo de Judeu para tirar eles do Egito. E aqui a gente tem um pouco de conversa, de diálogo entre o Moshe e Deus. Vamos ver. Verso número 4. Êxodo 3, 7, 14. Deus disse: tenho de fato visto o sofrimento do meu povo que está no Egito, e eu ouvi seu clamor de desgosto por causa de seus dirigentes de escravos, pois estou ciente de seu sofrimento. Irei descer para resgatá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra fluindo com leite e mel, para o lugar dos canaítas, os hititas, os amoritas, os perizitas, os hivitas e os jebusitas. Ótimo. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vi como os egípcios os estão oprimindo. Agora vá, enviarei você ao faraó, e você levará meu povo, os filhos de Israel, para fora do Egito. Mas Moshe disse a Deus: quem sou eu que devo ir ao faraó e que eu devo tirar os filhos de Israel para fora do Egito? Ok, conforme o comentarista de Rashi, na verdade Moshe fez aqui duas perguntas. Um foi, quem sou eu? Como eu sei que vou ter sucesso? Como você sabe que eu sou homem para fazer isso? E em segundo lugar, quem são os judeus? Quer dizer, eles têm mérito para ter esses milagres, aconteceu, ser libertados do Egito? E Deus respondeu ambas as perguntas. É interessante que eu quero que vocês percebam o seguinte, que se Moshe fala quem sou eu, quer dizer, ele não aceitou ainda a liderança. Okay? E sendo que ele não é o líder, ele podia ser até crítico, falando aí quem são os judeus que eles merecem realmente sair do Egito. Porque ele tinha algumas experiências, eu pulei isso aqui, que eu não quero gastar tempo com isso. Ele pensou que os judeus tinham os problemas lá. Então ele perguntou qual mérito eles merecem ter todos esses milagres. E vamos que Deus respondeu para ele. Ele respondeu: pois eu estarei com você, e este será seu sinal que enviei você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês irão servir a Deus sobre essa montanha. Então, Deus aqui ele respondeu a ambas as perguntas. Você é quem sou eu para ser líder, etc, etc. Eu vou com você. Você vai ter sucesso. Não tem como não. Ok? O texto número 1, já eliminado. E a segunda coisa, os judeus que querem mérito, daqui um pouco, algumas semanas, eles vão receber, você que eles vão receber a Torá, no Monte Sinai, e nesse mérito, eles têm direito de sair do Egito. Em outras palavras, Moshe não tinha mais um argumento para não aceitar a liderança. Então, potencialmente, ele já virou um líder. Ele não tem mais um argumento para falar não. Okay? Olha como agora Moshe mudou, quer dizer, tecnicamente ele já virou líder. Esse é o teu argumento, isso não é argumento. E agora você é líder, certo? Olha como ele já mudou a mente dele, de pensar sobre os judeus. Moshe disse a Deus: irei até os filhos de Israel e direi a eles: o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me dirão: qual é o seu nome? O que devo dizer a eles? Deus disse a Moshe: Erie Asher Erie, serei aquilo que serei. E ele disse: diga o seguinte aos filhos de Israel: Erie, serei, me enviou a vocês. Okay. Depois que você vai entender essa conversa aqui, porque é uma conversa um pouco estranha, você vai ver porque ele está falando que Moshe ele mudou de repente personalidade, que ele já virou líder. O que precisamos entender aqui, o que Moshe está falando aqui? Eu vou para os judeus, eu vou falar para eles que a Deus do teu pai
me mandou para tirar vocês do Egito. Eles vão perguntar como ele se chama. Ok, eu vou falar para eles. Então Deus ele fala, Eia acha Eia. Fala que Eia mandou para tirar eles. Então, aparentemente, queria saber o nome. Você fala, ele não sabe o nome, o que eu vou responder? Eu falo para eles Eia. Conforme alguns comentaristas, é o nome Eia. Que isso é um pouco estranho, porque se vocês vão olhar no apêndice, na página número 8, você vai ver, tem lá um apêndice. A gente não vai ler os textos do apêndice hoje, só o último. Mas olha, tem uma tabela lá, com os vários nomes de Deus que aparecem na Torá. Então, quem é aquele nome conhecido? Página 8 lá embaixo. Quem é aquele nome conhecido de Yud, de Rei, e Vav, e Rei? Esse nome aparece na Bíblia, nos livros sagrados, mais de 6.000 vezes. Okay. Em segundo lugar, a gente tem o nome Elohim, que aparece mais de 2.000 vezes. Temos o nome do Kel, que aparece mais de 200 vezes. O nome do Shin, e Dalet e Yud, que aparece 48 vezes. Depois tem esse nome Eia, que aparece apenas 3 vezes. Alguém sabe onde aparece esse nome 3 vezes? Os 3 lugares onde ele aparece. Na saída do Egito. Hã? Na saída do Egito. As 3 vezes onde aparece. Na saída do Egito? Nesse versículo que você acabou de ler. A única vez que aparece na Torá. Essa 3 vezes está mencionado lá. Nunca antes, nunca depois. Quer dizer, conforme aquelas pessoas que falam que Deus ele falou o nome, como ele se chama? Ele não falou, olha, ele é Trump. Não, que todo mundo conhece o nome. Ele falou um nome que nunca foi usado, nunca vai ser usado. Quer dizer, não tinha resposta aqui. Precisa ter um nome que as pessoas vão se identificar. E, na verdade, a coisa é a seguinte, que os judeus não sabiam o nome de Deus, eles foram descendentes de Abraham, Isaac, Jacob, Abraão, Isaac e Jacob, e deveria saber o nome de Deus. Foi passado de uma geração para outra geração. Se eles não sabiam, pelo menos Moshe, ele deveria ser uma pessoa iluminada. E por que? Então, precisamos entender aqui por que eles iriam perguntar qual é o nome. E por que eles não iriam saber o nome. E por que Moshe, ele não sabia pelo menos o nome. Tem alguma coisa que falta aqui. Falando para a pessoa, você vai sair do Egito e Deus quer te tirar. Como ele se chama? Olha, eu vou falar, qual é a pergunta? Então, o Rebbe tem aqui uma explicação que ele falou, eu acho que foi no ano 1975. Aliás, eu estava presente quando o Rebbe falou isso, eu me lembro disso, não porque eu tenho memória que me lembro das coisas de 35 anos atrás, mas a maneira que o Rebbe falou isso, todo mundo que estava lá presente não esqueceu. Foi um discurso de mais ou menos 1 hora. Eu acho que, na verdade, foi em 2 partes. E, da maneira que ele falou, com muita emoção, de maneira que não foi comum, ninguém que estava presente esqueceu. Então, vamos ver como a Rebbe ele explica a pergunta. Texto número 5. O Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Likutei Sichot 26, 23, 24. Essa foi a pergunta de Moshe. Irei aos filhos de Israel e direi a eles: o Deus de seus pais me enviou a vocês. Isso, sem dúvida, vai provocar a pergunta: qual é o seu nome? Os judeus irão perguntar imediatamente: que tipo de nome, isto é, comportamento, é este? Permitir que um exílio terrível dure por tantos anos. E somente após milhares e milhares de filhos judeus terem sido assassinados, é quando somos informados de que eu ouvi seu clamor.
irei descer para resgatá-los? Moisés acrescenta, é Moisés, Rabino, que saiu Moses? Deve Moshe, ser. pode falar Moshe Moshe. acrescenta e enfatiza que ele próprio tem sua pergunta e protesto também. O que devo dizer a eles? Então, conforme que a Rebbe ele explica, a diálogo foi o seguinte, que quando Moshe ele falou, e vou para os judeus, e eu vou falar que é Deus, tuas pais, me mandou para tirar vocês. Ele ouvir o que você está passando e tudo isso. Então, os judeus vão perguntar, como se chama o comportamento assim? Você estava lá, você sabia que os judeus estão sofrendo, ou somente agora você vai vir para tirar a gente? Como você se chama isso? Isso quer dizer qual é o nome? Como você chama um comportamento assim? E Moshe ele falou, e que eu vou falar para eles? Quer dizer, Moshe ele fala, e eu concordo com eles. Qual é a resposta? Está vendo isso eu falei? Olha como a mente de Moshe mudou agora. Agora ele está, ok, eu sou o líder e vou para eles. O que eu vou falar para eles? Como eu vou explicar isso para eles? Como você explica? Você deixa eles sofrendo tantos anos. E somente depois que mascararam, mataram milhares de judeus, crianças, você vai, eu estou aqui, eu ouvi que você está sofrendo, eu vou tirar vocês. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O que Deus respondeu? Deus, Êxodo 3:14. Deus disse a Moshe, Eie Asher Eie, serei aquilo que serei. E ele disse, diga o seguinte aos filhos de Israel, Eie serei, me enviou a vocês. Então, você já tinha, na verdade, essas frases, a gente só está colocando aqui, porque é isso que precisamos entender. O que foi a resposta de Deus? Quer dizer, conforme disso, Deus ele não deu um nome. Eia Asher não é um nome divino. Eia Asher é uma resposta. Qual é a resposta? Então vamos olhar que Rashi ele explica sobre essas palavras. Próximo texto. Rashi ad hoc. Estarei com eles neste problema. Estarei com eles em sua subjugação por outros reinos. Então, Eia Asher, eu sei quer dizer, Eia está com vocês agora, e eu será com vocês no futuro também quando você vai sofrer. Quer dizer, isso não vai ser a única vez, vai ter outras ocasiões, e Deus ele fala que eu vou ficar com vocês, ou estava com vocês, tanto desse sofrimento, tanto como os outros sofrimentos. Qual é a resposta? Então, vamos ver a resposta, isso agora, como a Rebbe vai elaborar essas palavras de Rashi. O Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Likutei Sichot 26-24. Este, então, era o significado da resposta de Deus. Serei aquilo que serei, como é entendido por Rashi. Eu estarei com eles tanto nesse sofrimento quanto nos futuros sofrimentos. Deus não tinha ignorado o sofrimento do povo judeu em seu amargo exílio. O céu não o permita. Pelo contrário, estarei com eles nesse sofrimento. Deus está junto com o povo judeu neste sofrimento. Isso não significa somente que Deus é encontrado na presença deles, mas sim, ele é encontrado no sofrimento deles. Como diz o profeta, sempre que eles estão em sofrimento, ele também está em sofrimento. Isaías 63:9. Quando o povo judeu sofre, isso, por assim dizer, causa sofrimento a Deus também. Em poucas palavras que Deus ele falou o seguinte: não pensa que eu estava lá, longe. Eu estava sempre presente, nunca abandonei vocês, mesmo no momento do sofrimento. Não somente que eu nunca abandonei vocês, e estava com vocês no sofrimento. O que quer dizer isso? Muitas vezes as pessoas falam o seguinte: se eu fosse você, eu iria
fazer tal coisa. Na verdade, isso não existe. Se eu fosse você, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Se eu fosse nessa situação, talvez, mas não se eu fosse você. Mesmo quando a pessoa a gente fala que tem pessoas que têm empatia, na verdade, tem um grande limite. A empatia quer dizer o seguinte, que eu estou tentando imaginar o que você está passando. Está tentando imaginar o que você está passando e sentir o que você está passando. Mas, na verdade, é impossível. Porque, mesmo quando eu estou imaginando, é eu imaginando eu passando. E não posso imaginar o que você está passando. Porque eu não sei você. Ninguém sabe exatamente a mente e a emoção da pessoa. Cada uma é diferente. E só pode usar uma experiência da tua vida e tentar projetar isso na outra pessoa. A empatia é uma imaginação, uma ilusão que você está criando, certo? Mas é a gente. Deus é um pouco diferente. Deus, ele pode não somente imaginar, ele pode se colocar em tua situação. Ele tem toda a capacidade de literalmente se colocar no teu lugar e sentir o que você está sentindo. A pé da letra. Deus, ele pode fazer tudo. Então Deus, ele fala o seguinte, não somente que eu estava presente, eu estava dentro do teu sofrimento, eu estava sentindo, eu decidi, eu quero sentir exatamente o que você está passando na tua situação, não eu na tua situação. Isso é empatia de verdade. Então Deus está falando, você nunca estava sozinho. Não somente que estava presente, e estava junto com vocês sofrendo com vocês. Isso significa, aliás, em outras palavras, quando Deus iria libertar a gente, ele está também, como dizer, liberando si mesmo. Que ele se colocou. A gente tem no nível místico, muitas vezes, os livros do Kabbalah, etc., eles falam sobre uma coisa que é chamado Golut HaShekhinah. A presença divina está no exílio. Então, isso quer dizer a pé da letra. Deus ele decidiu, quando ele colocar o povo judeu no exílio, ele se colocar junto, literalmente, naquela situação, para sentir o que ele está passando. E ele está naquela situação até ele tirar a gente da situação. Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Pode fazer qualquer coisa. Então, é isso que Deus ele falou. Olha, eu nunca abandonei vocês e nunca falar que eu estava indiferente a vocês. Eu sabia e até senti o que você está passando. Então, isso de uma maneira, isso pode aliviar essa solidão que as pessoas eles têm no momento que eles estão sofrendo. Sabendo que você não está sozinho e você não está sofrendo sozinho. Tá? Isso é que Deus ele falou para Moshe. Eia acha eia. Agora eu estava com vocês, nunca larguei exatamente o que você está sofrendo. Eu estou sofrendo e assim será no futuro também. Aqui a gente tem texto número 8, é Salmos 23. Esse é um salmo que, durante David, ele expressa esse tipo de sentimento. Ele fala, sabendo que Deus está comigo, isso é um grande conforto para mim. Me fortifica, etc, etc. Aliás, esses salmos, muitas vezes as pessoas chegam para mim perguntando, Rabino, está passando uma época difícil, tem uns salmos que eu posso falar? E a resposta é muitos salmos para falar que qualquer momento difícil, esse salmos 23. É um salmo pequeno, aqui é quase metade, a maioria do capítulo, pode até decorar isso, porque não é tão grande. E vamos ler isso um pouco. Salmo 23, Sim. 1, 4. Um cântico de Davi. Deus é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a campos verdes, ele me leva ao lado de águas pacíficas, ele restaura minha energia. Ele me guia aos caminhos da justiça em prol de seu nome. Embora eu caminhe no vale da sombra da morte,
Nada temerei, pois tu estás comigo. Teu cajado e teu bastão, eles me confortam. Desculpa, Ok. Rabino. Tá bom. Estou Estou aqui, pegou no frio. Ok. Então, ele fala aqui no fim do versículo, que, sobre o bastão de Deus. Isso significa mesmo quando a pessoa recebe um batido, ele fala que eu sinto conforto sabendo que é você comigo naquele instante. Vocês lembram, por acaso, do 11 de setembro? Sim. Todo mundo lembra disso, ótimo. Tá bom, tá vendo as memórias das pessoas? As tragédias, É. né? Eu esqueci. Agora, obviamente, eu lembro disso também, mas tem mais uma coisa que está me lembrando naquele dia, sendo americano, o discurso do presidente Bush naquele dia. No fim do discurso dele, na maneira que ele falou, obviamente ele falou com muita emoção, todo mundo estava abalado, ele fala esse versículo, esses salmos. E ele fala, mesmo quando estou andando no vale da sombra da morte, eu não fico com medo, que eu sei que Deus está comigo. E ele falou isso com muita emoção. Eu me lembro que realmente, ele falando isso, ele passou essa coisa, sabendo que Deus está com a gente nesses momentos, isso deixa a gente forte. Sim. Passando essa coisa que a gente está falando aqui, essa solidão, olha, Deus está com você, então você nunca está sozinho. Tem aqui um vídeo, que basicamente esse vídeo é texto número 9. Texto número 9. Eu vou passar o vídeo, não vou falar nada sobre esse homem, porque tudo está no vídeo, não quero terminar muito tarde hoje, mas eu só queria que depois que terminar o vídeo, mesmo que no vídeo tem todo esse texto, que vocês leiam esse texto por 30 segundos, sozinho. Não precisa dar essa alto, depois 9. E depois vamos continuar a aula. Ok? Vamos ver. Dr. Jay Lipton was born in Chicago in 1944. A talented and sensitive soul, his search for fulfillment led him on a wild goose chase through texts and through nature, from the mountaintops of Oregon to the jungles of Mexico and many places in between. To his surprise, his years of searching came to a marvelous conclusion at the age of 37, when he encountered Chabad of Milwaukee and discovered. Eu vou começar de novo, porque é no canal falando. Bluetooth connected successfully. Ok. Obrigado. Dr. Jay Lipton was born in Chicago in 1944. A talented and sensitive soul, his search for fulfillment led him on a wild goose chase through texts and through nature, from the mountaintops of Oregon to the jungles of Mexico
and many places in between. To his surprise, his years of searching came to a marvelous conclusion at the age of 37 when he encountered Chabad of Milwaukee and discovered Torah and mitzvah, a rich heritage that spoke to his mind and soul. April 26, 1986, would forever change Jay's life. The Unit 4 reactor of the Chernobyl nuclear power station in Soviet Ukraine exploded, releasing catastrophic amounts of radioactive material. The greatest contamination fell on Chernobyl and its environs, an area densely populated by Jews for centuries, with devastating long-term health effects. In 1993, Jay moved with his family to Israel to serve as the medical liaison for Chabad's Children of Chernobyl program, which airlifted children out of the contaminated region and brought them to specifically designed facilities in Kfar Chabad, Israel, for treatment and resettlement. Jay gave his heart and soul to this rescue effort, visited Chernobyl extensively, and became the face of the Compassionate program. Later, when Israel was rocked by relentless terror attacks during the Second Palestinian Intifada, Jay again rose to the fore, establishing and directing Chabad's Terror Victims Project that supplemented medical and social services for Israeli victims. At the same time, personal disaster struck. In the year 2000, Jay began a fierce battle against a cancer that took his life just 4 years later. A master of the pen, Jay wrote extensively, particularly during his years of intense suffering. His 67 articles posted on Chabad.org are deeply personal, revealing joys and struggles, convictions and doubts. They testify to an inspiring example of a beautifully human believer. In the following text, Jay depicts his conviction in God's loving presence within his own painful and terrifying predicament. He entitled it, From Under the Covers. During this time of my illness, I have sought to connect what is happening in my life within the context of my religious observance and my personal relationship with God. From the intensity of my current condition, I find myself in a surprisingly intimate and direct alliance with the Almighty, though in a way I would not have predicted. Beneath it all, there is this quiet awareness of God. There is the foundation of His presence. There is a silent recognition that I can always call home when I need to, and that someone will show up if it's raining too hard and I've forgotten my umbrella. God is not asking me to place Him out there somewhere and talk to Him, pray and meditate on His glory and His kingdom. Instead, during this time, He has come with the incredible opportunity to find Him in every detail of the daily challenge before me. No, God has not left me in the dark. He sits in a chair at my bedside, watching over me. And rather than needing to call out in my moments of fear, I simply need to slip my hand from under the covers to reach out and take His hand in mine, for only the moment it takes to reassure me of His presence. Jay passed on in 2004, but not before penning masterful reminders to all sufferers to come that they are not alone. God stands with them, taking part in their pain and tenderly offering His presence. Uma olhada no texto número 9. Jay Lippe. Não precisa ler. Ah, Cada não um precisa. olha. Tá. Então, vamos.
Ok. Então, vamos fazer um resumo. A gente tem a tabela 4.1a. Tá? Pode ler. Traçando a presença de Deus. Pergunta falada. Pergunta do sofredor. O sofrimento é devido à falta de cuidado de Deus. Se Deus está realmente presente, como pode me ver sofrer? Resposta de Deus. Deus nunca deixa o lado de um sofredor. Pelo contrário, ele sofre com eles. Ele está oculto no propósito desconhecido do sofrimento. Crenças subjacentes. O mundo está repleto de caos. Tragédia é o resultado desafortunado de causas aleatórias. Sofrimento é uma experiência assustadoramente solitária. O sofredor está sempre na companhia de Deus. Então, 1 e 2, ainda precisamos falar mais sobre isso. Essas outras duas coisas que deixam a pessoa questionando. Mas aqui vem uma pergunta óbvia. Estava esperando alguém fazer a pergunta. Já que ninguém faz, eu vou fazer. Pergunta é óbvia. Nós estamos falando o seguinte, que o sofrimento não significa que Deus está ausente. Bem ao contrário, a gente está sofrendo apesar da presença dele. Então, se Deus está presente em nosso sofrimento, a pergunta é como pode ser o sofrimento? Como pode acontecer o sofrimento? A pergunta de uma maneira mais forte ainda. Se não estou falando de longe, ele precisa chegar aqui e de repente atender a pessoa. Você está falando desde o início. Ele nunca largou, ele está dentro do sofrimento. Então, por quê? Como pode haver sofrimento? Essa é a pergunta óbvia. Não é? Sim. Ok. Alguém estava pensando, pelo menos? Yes. Ok. Por que ele não Coragem de vem? perguntar. Por que ele não vem e resolve? Né? Exatamente. E por que ele resolve resolver? Ah? Por que ele resolve resolver? Resolver, Why doesn't he decide to come down? Não, ele está, gente como gente, e pelo contrário, o sofrimento está mais presente. Ele largou. A gente fala, desde o início, ele estava com você, nunca estava longe. Sim, mas no episódio da liberação do Egito, por que resolve vir naquela hora e falar assim, ó, Porque chegou a hora. Chegou a hora. Vamos ver qual é a resposta disso, vamos ver se podemos explicar a mesma coisa da tua pergunta. Ok? Então, essa é a única parte que a gente vai entrar no nível mais intelectual, como dizer. Porque até agora a gente está falando do nível emocional, que Deus está com você, ele está sentindo, etc, etc, etc. Mas então vamos ver aqui uma explicação do Rabino Soloveitchik, texto número 10. Rabbi Yosef B. Soloveitchik, Kol Dod Ufek, tratado por Davi Z. Gordon, editado por Jeffrey Wolf, New York, Yeshiva University and Hoboken, Ktav Publishing House, 2006. Página 4 e 5. O mal é um fato que não pode ser negado. Existe mal no mundo. Há sofrimento e agonia e dores da morte. Aquele que se engana ignorando a falha na existência e romantizando a vida nada mais é que um tolo e fabricante de ilusões. É impossível conquistar o mal monstruoso com pensamento filosófico especulativo. Certamente, o testemunho da Torá sobre a criação, que é muito boa, Gênesis 1:31, é verdadeiro. Porém, isso somente é declarado pela perspectiva ilimitada do Criador. Na visão finita, limitada do homem, o absoluto na criação é carente.
O contraste é chocante e inegável. A que essa situação poderia ser comparada? A uma pessoa que vê uma linda tapeçaria, o trabalho de um refinado artesão que contém, entrelaçado em sua frente, uma representação impressionante aos olhos. Para nossa grande pena, vemos essa imagem, isto é, o mundo, do lado adverso. Uma vista assim pode se tornar uma experiência estética sublime? Assim, somos incapazes de compreender o panorama da realidade sem a qual não se pode descobrir o plano mestre de Deus, a essência das obras do Eterno. Ok. Então, em outras palavras, aqui ele está falando que a gente não consegue ver tudo. Deus está vendo, quando você tem tapeçaria, Deus está vendo o lado bonito. Ele sabe, ele conseguiu chegar àquele lado. Nós, seres humanos, que nossa visão, nossa limitação, a gente só conseguia ver o outro lado. O outro lado parece nada bonito. Porque alguém iria comprar e fazer isso. Não tem nenhum beleza, nenhum sentido disso. Então a gente fala que é a mesma coisa. Olha, o que envolve sofrimento, a gente não enxerga porque é impossível ver o outro lado. Impossível. Impossível. O que nós chegamos é só esse lado, o lado feio. Agora, vamos juntar as duas coisas. Então, Deus está falando, não pensa que eu estou ficando aproveitando o meu lado, e você, infelizmente, faz parte. Existe esse lado para o outro lado. Deus está falando, não. Eu estou com vocês, eu estou sentindo, eu tenho empatia, eu estou junto com vocês, vocês que vivem do outro lado, lado limitado. Eu não sou indiferente. Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui é o seguinte, que, numa maneira, existem duas verdades quando a gente está sofrendo, ou no momento de tragédia. Existe aquele lado de frustração, que é o lado que nós vivemos, e que Deus está participando desse lado como a gente, até numa maneira, até mais do que o outro lado, porque até a gente está sofrendo, quando a gente está sofrendo, ele está nessa situação mesmo sabendo o outro lado. Mas, gente, é isso que entra aqui um pouco de fé. Precisamos ter confiança total que existe uma ordem no sentido em tudo isso. Mesmo que não aparece. Eles contam uma história que tinha o rabino do Rabbi Elimelech de Lizensky. Esse Rabbi Elimelech de Lizensky ele foi aluno do Magid do Mezrich. Quando a Magid do Mezrich ele faleceu, a mestre dele, os judeus estavam passando momentos muito difíceis, dolorosos lá na Polônia. Vários decretos, etc. E esse Rabbi Elimelech ele rezou para Deus aliviar esse sofrimento. Um dia depois que ele rezou, estava rezando com todo o vigor, apareceu numa visão o mestre dele, o Magid do Mezrich. E ele se desculpou que ele não está ajudando ele tantos nas preces dele. Mas ele falou, mas eu não entendo. Pensei que depois do falecimento, ele sabe que ele é mais poderoso. Ele não tem mais essas limitações do corpo. Ele fala, é verdade. Mas você precisa entender que agora que está no outro lado, eu consegui ver ao lado o que você está causando através do seu sofrimento. Então, é difícil para eu rezar com aquele mesmo vigor. Mas é para você continuar rezando como você está rezando. Em outras palavras, Deus ele exige da gente também viver as duas verdades. Você precisa viver essa verdade que, na fato, é em sofrimento, frustração. E, portanto, você precisa rezar e contestar isso. Deus ele não quer que você não seja um ser humano normal. Mas junto com isso, ele quer que você pratique a fé.
E a gente é capaz de fazer isso. Vou falar 2 histórias. Uma história é uma história que é conhecida, por isso eu preciso falar isso. Elie Wiesel, ele conta uma história assim, que no campo de concentração tinha judeus de uma aldeia e ele estava questionando como Deus ele pode fazer isso para a gente. A gente não fez nada de errado. Estamos na aldeia, todo mundo foi religioso, rezaram diariamente, estudaram Torá, cumpriram as mitzvot, ninguém fofocar, todo mundo ajudou um com o outro, viveram em paz. Uma aldeia ideal. Uma sociedade ideal. Tudo fazendo o que deveria fazer para ser totalmente dedicado servindo ao Criador. E como Deus ele poderia fazer isso? Então eles resolveram que eles vão fazer um Din Torah. Din Torah quer dizer tribunal rabínico. E tribunal rabínico. São 3 rabinos. E quando alguém normalmente tem uma discussão, ele vai frente a 3 rabinos, cada hora fala, e eles decidem que tem razão. Então eles vão fazer a mesma coisa. Chamaram 3 rabinos, designaram alguém para representar a aldeia, outra pessoa para representar Deus, e cada um vai falar os argumentos. E assim foi. Todo mundo, imagina, todo mundo estava lá, ouvindo, participando, assistindo. Os 2 lados falaram os argumentos, as rabinos se retiraram, logo depois voltaram e decidiram que Deus é culpado. Ele não tem razão. Imagina, todo mundo ficar sabendo, uau, você ouvia as rabinos falando, todo mundo entrar na conversa, todo mundo falando, e é uma pulgação que os rabinos falaram que a gente tem Deus, nós vencemos esse julgamento contra Deus. De repente alguém ele bate na mesa e diz, gente, está muito tarde, precisamos rezar minchá. Assim Elie Wiesel escreve no livro dele. Vocês acham que é uma piada, mas eu vou te mostrar que a gente é capaz de fazer isso. Com fé, confiança, a gente consegue ligar ambos os lados. Todo mundo conhece essa cena. Chega a idade que você precisa trazer seus filhos para tomar vacina. Como você vai fazer? Olha, você quer ir com o médico? Não. Você fala assim, você quer comprar sorvete? E ela fala assim, então vem com a mamãe, rápido. Pode parar de brincar, coloca sapatos, vamos para a loja, vou te comprar sorvete. E a criança, ele vai, ele está feliz, ele entra no carro, você está conversando, mas a criança ele tem uma intuição e ele percebe que tem alguma coisa errada na área, assim. Mamãe, onde a gente está indo? A gente está indo comprar sorvete. Ok. De repente, você para o carro, está vendo, não está em frente da loja da Mazutov ou Kosher, não nada disso. Ele vê uma prédio. Mamãe, onde a gente está indo? Não, a gente vamos parar aqui um pouco, depois vamos comprar sorvete. Entra no prédio, subida, desce o segundo andar, e ele entra na sala de espera do médico. A criança fala, mamãe, o que a gente está fazendo? Não, olha lá, tem bolinhas, tem carinhos, vai lá brincar um pouco. A criança ele só sente alguma coisa errada. E ele brinca, tentar se distrair, olhando. De repente, a enfermeira entra na sala de espera. Jacques Steinberg. A mamãe fala, oi, Jacques, vem cá. Eu quero cá. De repente, não, vem um minuto, vem com a mamãe. Ele segura a mão da mamãe forte, ele entra naquela sala, onde ele vê aquele homem de branco, anjo de morte, médico. Ele estava lá com seringa, estava preparando a injeção, ele não gosta da aparência da seringa. Ele está, mamãe, eu quero comprar sorvete, eu quero brincar. Não, fica aqui um pouco, vamos comprar sorvete. De repente, o médico fala, por favor, você pode segurar teu filho e tirar as calças dele? A criança quer sair, ele vem aqui, não, quer sair. Então a mãe já está brigando com a criança. Tira as calças, ele começa a gritar, e o médico falou, pode segurar ele mais forte, por favor? Ok? Então a mamãe agora está com muita força. E ele pega a coisa e bum, no bumbum dele, você sabe? E ele dói, dizem que dói. Mas dói aqui,
dobro, não somente que dói, porque ele sentiu traição total. Mãe, você falou que vamos comprar sorvete, e agora você, não somente que você não comprou, você está me segurando para ele me machucar. E a criança ele começa a gritar, não do dor do corpo, mas do coração também. Pela lógica, o que ele deveria fazer? Dar um chute para a mamãe e fugir da mãe. Traição total. É? Mas o que a criança vai fazer? Chora e Abraçar abraça. a mãe. Para a mãe confortar ela. Certo? Porque a confiança que ele tem na mãe é muito mais forte de traição que ele está percebendo. Então a gente consegue fazer isso. Protestar a situação, mas isso não quer dizer que você está diluindo ou largando a tua fé. É bem ao contrário. Quanto mais ele grita, porque quanto mais ele sente a dor e a traição, quanto mais ele vai abraçar a mãe para conforto naquele momento. Então a gente precisa no momento assim, não precisamos, não deveremos usar tanta lógica. Eu não gosto disso, eu estou perguntando, Deus, por quê? Não para saber, para ele tirar essa situação, protestar a situação. Mas junto com isso, precisamos lidar com confiança. É isso que isso é a solução. Então, tabela 4.1b. Traçando a presença de Deus, Deus oculto. Pergunta falada. O sofrimento é devido à falta de cuidado de Deus. Se Deus está realmente presente, como pode me ver sofrer? Resposta de Deus. Deus nunca deixa o lado de um sofredor. Pelo contrário, ele sofre com eles. Ele está oculto no propósito desconhecido do sofrimento. Crenças subjacentes. A. O mundo está repleto de caos. B. Tragédia é o resultado desafortunado de causas aleatórias. C. Sofrimento é uma experiência assustadoramente solitária. Resposta de Deus. O mundo segue com perfeita ordem. B. Tragédia é a perfeição da humanidade de ordem não conhecida de Deus. C. Um sofredor está sempre na companhia de Deus. Ok. Então, na verdade, fizemos aqui um ciclo completo. Começamos a aula que, pensando se que o sofrimento isso significa que Deus está ausente da nossa vida, e nós respondemos, não. O sofrimento é apesar da presença de Deus, e ele sente nossa dor. E aí você vai perguntar como pode acontecer sofrimento se Deus já tudo com a gente fala realmente isso é uma ordem desconhecível de Deus e a gente precisa ter confiança com aquela criança. Isso é mais profundo do que a nossa pergunta. Ok. Mas aqui tem temos mais uma parte aqui. Que foi resolvido, na verdade, os primeiros 3 itens, de uma maneira. Mas que não foi resolvido é o último item. Como ir para frente? No fim, tem aquela ausência, a gente tem como aquele dor, a gente tem como aquele ferido. Como podemos ir para frente? E aqui, gente, onde nós entramos na cena mesmo. Tudo isso depende na gente. Vamos ler texto número 12a. Salmos 22, 2.
meu Deus, por que me abandonaste? Tu estás longe da minha salvação e do meu clamor. Ok, gente, pensa um pouco da pergunta por quê. A pergunta por quê, isso foi a pergunta que, na verdade, por que você me largou? Tem duas maneiras como você pode entender esse porquê. Por que aconteceu isso? Ou para que aconteceu isso? Esse porquê pode ser interpretado de duas maneiras. Por quê? Por que aconteceu isso? Ou por que? Para quê? Para que você me largou, aparentemente? O que você quer de mim agora? Qual é o propósito dessa situação? E a diferença é como você está olhando a situação. Se você está olhando para trás, é porque aconteceu. Se você está olhando para frente, continuar a vida, essa pergunta deve ser: para quê? Agora, qual é o meu propósito? Então, até agora a gente está falando como lidar com a tragédia. Aguentar. Mas agora vamos falar agora como reagir, como devemos reagir à tragédia. Então, em hebraico, a palavra porquê pode ser porquê do passado ou para quê do futuro. Isso depende de onde você coloca o acento. Se você coloca acento no início da palavra, então isso quer dizer passado. Se você coloca acento no fim da palavra, então a palavra porquê quer dizer para quê, para o futuro. Que, como eu falei, que é apenas passivo. E aí, por que aconteceu isso comigo? Você não seja nada de você. Alguma coisa que já passou, você quer saber, se explica. Mas para que isso está exigindo uma reação de você? Para que deveria ser a minha reação daqui para frente? E conforme de Samson Forrest, como ele entende esse versículo do rei David, como você pode ver isso no texto 12b, que a pergunta de David aqui principalmente para o futuro. Qual é a propósito de tudo isso que você me fazer passar? Agora, uma pergunta assim, gente, fortifica a pessoa. Não deixa ele fraco. Porque passado você é vítima, no futuro você é dono. Você é dono, você decide. Porque em cada coisa que acontece na vida, tem uma parte que você é vítima e tem uma parte que você é dono. As circunstâncias, você é vítima das circunstâncias. Como você vai reagir às circunstâncias, você é dono. Está na tua mão, totalmente na tua mão. Uma vez Sara me mandou, como as crianças, para ir para Hopi Hari. Alguém aqui já foi para Hopi Hari? Sim. Quem não foi? Ok. Não foi? Não. Nunca foi? Não. Sim, uma vez. Hã? É um parque em São Paulo. Em São Paulo? É É? um parque. Nunca ouviu falar da Hopi Já Hari? ouvi falar. Não, sabia. Filho, Já ouvi falar. Ok. mas Então, na Hopi Hari, uma vez Sara me mandou para Hopi Hari com as crianças. E falou, olha, eu já fui lá 5 vezes, agora você vai uma vez só, eu quero ficar em casa, preciso arrumar algumas coisas. É verdade a história. Naquele dia, meu azar foi que estava chovendo um pouco, não muito, chaviscando. Né? Então, quando a gente chegamos para Hopi Hari, quase caiu 2 gotas. Isso foi a pior coisa que pode acontecer, porque estava totalmente vazio. O que significa? Então, meu mente naquela época, ele queria ir para a montanha Rússia escuro. Agora, quando a Hopi Hari está cheio, é ótimo para os pais. Você fica na fila 1 hora, 2 horas, você vai 2, 3, pronto, vamos para casa. Mas se está vazio, você fica na fila 5 segundos. Entende? Já pode entender o que aconteceu. A gente entrou no Hopi Hari escuro,
eu atrás da Mandy, uma vez, terminou, e ele foi embaixo do... Senão a fila vai assim, tem as correntes, ele foi abaixo, 5 segundos depois já estava de volta, porque eles não deixam você ficar dentro. Pelo menos isso dá para as pais 10 segundos para descansar, porque ele queria ficar, não tinha ninguém lá, it was empty. Ele queria ficar dentro, ele disse, não, você precisa ir na fila de novo. Então, foi pelo menos 10, 15 vezes a viagem. E depois terminou, ok, vamos para a outra. Ok, assim foi 5 horas assim. Por isso você não queria ir. É verdade, sabe? Aconteceu isso. E quando você vai na montanha russa escura, o que acontece aqui é uma coisa interessante. Você não sabe, pelo menos a primeira vez, depois de 10 vezes já sabe. A primeira vez você não sabe o que vai acontecer. De repente você desce, você sobe de um lado, do outro lado, como no mixer, você sabe? Blender. É verdade. Tudo é surpresa. Mas, na verdade, para aquele pessoa que está piloto operando, ele sabe tudo o que vai acontecer. E a vida é a mesma coisa. É como a montanha russa. Tudo é programado já. Subidas, descidas, viradas de um lado para o outro, tudo é decidido. E você não pode fazer nada para mudar isso. A única coisa que você pode fazer na vida é que você vai decidir como você vai reagir. Quando isso acontece, você vai gritar, você vai ter medo, você vai chorar, você decide, isso está na tua mão. Então, o resultado, as circunstâncias, tudo é predeterminado, fora da tua situação. Mas como você vai reagir, você é dono. Você é dono. Então, é a mesma coisa. Deus é responsável para nossas circunstâncias, mas os seres humanos são responsáveis pelo resultado. Isso está na nossa mão. Então, para quê? Você é dono. E por quê? No passado? Alguém pode responder, mas não tem nada a ver com essa verdade. O que deixa você forte, que vai deixar você com motivação, sentir controle, é para quê? Como você vai reagir. Vamos ler um pouco sobre isso nas palavras do Rabino Soloveitch de novo. Texto número 13. Rabbi Yosef Soloveitch, coledor do FEC, tratado por David Gordon, editora Jeffrey Wolf, New York, Yeshiva University and Hoboken Publishing House, 2006. Segundo o judaísmo, a missão do homem neste mundo é transformar o fado em destino. Uma existência que é passiva e influenciada numa existência que é ativa e influente. Uma existência de compulsão, perplexidade e sem voz numa existência de vontade, visão e iniciativa. O destino coloca sobre o homem um novo status no mundo de Deus. Coloca sobre o homem uma coroa real e assim ele se torna parceiro de Deus no mundo da criação. A questão das questões é: o que o sofrimento obriga o homem a fazer? Este problema foi importante para o judaísmo, que o colocou no centro de sua Weltanschauung. Não nos perguntamos sobre os caminhos inefáveis do eterno, mas sim ponderamos sobre os caminhos que o homem deve tomar quando o mal salta sobre ele. Perguntamos não sobre a razão para o mal e seu objetivo, mas sim sobre a sua retificação e elevação. Como um homem poderia reagir numa hora de desgosto? O que uma pessoa deveria fazer para não apodrecer em sua aflição? Okay? Então, tudo isso está realmente em nossa mão. Você pede para a gente. E realmente, quando você faz isso, aquele pergunta que você fala, por quê? Pelo menos você dá um significativo de sofrimento. Você pode fazer isso.
e ser da tua próprio significativo desse sofrimento. Ok? Isso vai mudar em mim, na minha vida, e até a ponto que, ok, isso vai mudar nos outros. Eu quero terminar hoje com mais 2 textos do S.G. Litvin, que na verdade é um homem que sofreu mesmo, então ele tem o direito de falar isso para a gente. Vamos ler texto 14 e logo em seguida o último texto das folhas. Eu acho que é 18, a última página. Vamos 14 primeiro, depois o último texto, que é pequeno. Vamos lá, 14. J. Litvin, briefrabat.org. Uma colega escreveu-me sobre sua tristeza e sofrimento pela perda de um amigo que fora assassinado. Ao final da minha carta, escrevi uma estranha linha à minha amiga. Fiquei surpreso quando li as palavras enquanto as digitava. Que Deus a conforte quando chegar a hora para conforto, disse eu. E até então que o sofrimento entre no fundo de seu coração e em sua entrada leve você mais perto de Deus. E quando reli esta linha, sabia que estava falando comigo mesmo, escrevendo para outro palavras que eram destinadas para eu ouvir. E se meu coração se partisse, repetidas vezes, cada vez revelando uma nova profundeza de sentimento e conexão, causando uma nova sensibilidade, uma nova vulnerabilidade e penetrabilidade, um novo senso de fé e fonte de força, a força que vem de saber que posso sentir a plenitude de meu amor e tristeza e ainda sobreviver. Que eu posso não apenas sobreviver, mas crescer para ser uma fonte de conforto também e um testamento para aqueles que perdemos. Não posso desfazer os atos de Deus. Não posso desfazer o horror e a perda de vida, mas posso reagir a isso com o meu melhor ser humano e divino. Posso abrir meu coração ao sofrimento e à perda. Posso permitir meu coração a quebrar com o conhecimento de que vai se curar e ficar maior. E ao fazê-lo, posso chegar mais perto da alma que nos liga um ao outro, mais perto de Deus e do povo judeu. Bonito, né? Ele fala que, olha, quando o teu coração quebra, e quando ele vai se curar, cicatriz, ele vai ficar maior do que antes. Quando você tem uma situação assim na vida, você tem novos insights na vida. Você começa a perceber coisas que você nunca percebeu antes. As prioridades ficam com mais clareza. E até, por tua empatia, etc., também pode crescer. Você pode realmente viver uma vida maior, depende da tua reação. O Rebbe de Kotsk, uma vez ele falou alguma coisa, eu sempre entendeu que ele fala de outra maneira. Mas conforme que esse J. Litvin escreve aqui, dá para entender isso muito, nem precisa interpretar. Ele falou o seguinte: eu nunca vi uma coisa tão completa como o coração quebrado. Como ele explica isso, que quando o coração quebra, é como você está tirando a casca do nós. É outra coisa, você vira realmente outra pessoa. Então, para quê? Para que no futuro? Como vai ser a tua resposta e resultado dessas circunstâncias? Vamos ler 18, vamos terminar. J. Litvin, Me and My Body, Rabat.org. Com frequência, penso na minha doença como algo que trouxe muito bem à minha vida. Entendimento profundo, melhoras em meus relacionamentos, uma conexão mais próxima com Deus. É por isso que digo que ela vem de Deus, da bondade de Deus, porque claramente trouxe o bem à minha vida. Não quero fazer pouco do mal, nem desejo convidar o câncer à minha vida por mais tempo que ele precisa estar aqui. E ficaria contente ao vê-lo de uma vez por todas. Sai daqui. Mas tem havido um bem inacreditável que veio dele também. Claramente é algo que eu devo ter precisado
ou que se encaixa em meu destino, algo que é real em minha vida. Isso me tira de ser um oponente para ser um parceiro. Redefine a cura, permite a aceitação. Então, olhando a última tabela, tá? A última tabela, que está na página 7. Só precisa ler aquela coluna, nossa resposta. Certo. Não somos vítimas indefesas do destino, somos capazes de moldar nosso futuro. Ver o sofrimento como um ímpeto para o crescimento nos permite imbuí-lo com significado. Deus está esperando pela nossa resposta. Qual será ela? Ok, com isso nós terminamos nossa aula. Tem mais um exercício que não acho que é para fazer agora, que acho que precisa pensar muito. Então, caminhando para casa, ou dirigindo para onde você está indo, pensa sobre essa atividade. Pode ler. Pode ler. Imagine se você tivesse a sabedoria da previsão. Ao saber de circunstâncias infelizes, inevitáveis na sua vida futura, você tinha a oportunidade de escrever uma carta para o seu futuro ser, conflitante. Entre outras coisas, você aconselharia seu futuro ser da maneira mais eficaz para responder à sua situação negativa. O que você escreveria? Pense sobre isso. Ok, os pontos chaves, mas isso é caminho para casa, tá? Ok, os pontos chaves, vamos lá. Pontos chaves é logo depois. Na página seguinte. 8. Primeiro, não deveríamos confundir nossa tragédia pelo desinteresse de Deus em nosso bem-estar. Ele está conosco em nossas horas mais difíceis e partilha nosso sofrimento. Nunca estamos sozinhos. Agir a tragédia com confusão e revolta é legitimado religiosamente e até sancionado. É irracional e impossível para os seres humanos defender os caminhos misteriosos de Deus, pois não somos capazes de entender seus caminhos. 3. Deus dotou a humanidade com capacidades criativas. Ele deseja que partilhemos com ele em criar a história da vida. Não somos vítimas do destino, somos os autores do destino. 4. Embora não possamos controlar nossas circunstâncias, podemos controlar nossas reações a elas. Com esperança e coragem suficientes, podemos reagir à tragédia com crescimento pessoal. Este é o supremo desafio. Para pensar, gente. Semana que vem. Obrigado. Semana que vem não temos aula, daqui 2. Não tem aula. Próxima aula, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre caminhando a visão entre ciência e Deus. Muitas pessoas têm problema, por causa da ciência moderna, como aceitar Deus. A gente vai tentar fazer paz entre os dois. A aula que vem seria